A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos nós de volta com mais uma live, conforme nós havíamos prometido. Estamos retornando para poder meditar com você, o que é um prazer para a nossa vida, edifica aos irmãos, edifica também a mim. E eu quero convidar você para continuar comigo aquele raciocínio lá de Mateus capítulo 25, versículo número 1, versículo 13, que compara os dias de Noé aos dias vividos pela igreja nos seus mais de 2000 anos de história. Então eu queria que você me acompanhasse, abrindo sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo número 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Muito bem. Vamos orar, irmãos. Nós podemos meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, te damos graça nesse instante pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos para aprendermos a Tua palavra e podermos edificar a nossa fé a cada dia na graça e no conhecimento do Teu nome. Muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua justiça, sobretudo pela Tua misericórdia, sem a qual não estaríamos de pé. Assim oramos, Deus querido, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo o raciocínio. Se você voltar lá e ver a nossa última explanação, nós seguimos o raciocínio que começamos lá em Mateus 24 e falamos no versículo 36 em diante, quando ele diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É uma série de pareneses que nós começamos a estudar no nosso último encontro e que vem tentando despertar a igreja para esse evento tão importante. Meus irmãos, eu não sei o dia, eu não sei a hora, ninguém sabe. Se aparecer qualquer uma pessoa, seja ele quem for,
querendo dizer que teve um sonho, uma revelação, ou por cálculos matemáticos, ou de física, ou de engenharia, ou do que lá, seja lá o que for a alegação, e ele tentar marcar a volta de Jesus, como fizeram as falsamente chamadas testemunhas de Jeová, como fizeram os adventistas do sétimo dia, e alguns outros grupos que tentaram marcar esse dia. Ora, você jamais pode dar crédito. Então, há duas coisas que não podem acontecer. Uma, eu querer determinar o dia, a hora em que Cristo voltará. E a segunda, é eu simplesmente ignorar esse assunto por achar que ele é falso, o que está muito longe de acontecer. Nos dias da Igreja Apostólica, nós já vimos aqui as reações que o povo vem tendo a respeito desse tema, e Jesus faz um paralelo quando diz aqui, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Há um paralelismo entre o que Jesus falou, fazendo a comparação com o dilúvio trágico dos dias de Noé e com os desfechos da sua segunda vinda daqui a algum tempo. Talvez, quem sabe até durante essa live, porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, como nos dias de Noé, ele faz essa comparação, e nós pegamos esse gancho, viemos vendo como reagiam naqueles 120 anos em que Noé pregou e ninguém deu crédito, que nunca tinha chovido até começou a chover, pelo escarnecimento que lá em 2 Pedro, capítulo número 3, versículo 3 e 4, diz que Noé foi vítima do escárnio, né? Como nós somos hoje vítimas do escárnio ao falar da volta de Jesus. Nós vimos que a igreja do primeiro século tratava esse tema como urgente, como se Jesus fosse voltar já naqueles dias. É tanto que o apóstolo Paulo teve que pegar a carta aos Tessalonicenses, a segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e começar a alertar o povo que não precisava entrar em pânico, porque já naqueles dias do apóstolo surgiram muitas pessoas dizendo que o Cristo já tinha vindo e eles tinham perdido a salvação, ficaram para trás, o povo desesperançado com essa fake news de 2000 anos atrás, enfim. Nunca faltou esse espírito do falso profeta, do anticristo, da mentira, para tentar falsificar a palavra de Deus. Isso é mais antigo do que a gente pensa. E já naqueles dias surgiram esses comentários a ponto de um povo começar a perder a esperança e ficar confuso. Aí vem a doutrina, aí vem o apóstolo Paulo com o ensinamento lá em 2 Tessalonicenses 2, quando ele diz que não queria que eles fossem ignorantes acerca da segunda vinda, mas ele disse: não será assim, sem que antes venha a apostasia e ato contínuo se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, o anticristo. E aí aquilo acalmou um pouco os nervos do pessoal. Mas nos dias de Noé era aquele alerta diluviano. Ninguém acreditou, todo mundo brincou, levou para o campo da piada. Nos dias dos apóstolos, leia depois 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, você vai ver que a turma também estava levando o troço de qualquer maneira. Já não estava acreditando, ou pensando que ele não vinha mais, ou que ele veio e eles ficaram. E nesse mesmo dia dos apóstolos, eles vigiavam, preocupados com essa vinda repentina, que não aconteceu naqueles dias, porque não era a hora, ainda não estavam na apostasia. De todos os sinais da vinda de Cristo, todos eles já estão cumpridos. Mas o sinal último e mais eloquente de todos é este: não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. E a apostasia
Não é do mundo, porque o mundo já é apóstata. É a apostasia do povo de Deus, da igreja militante aqui na terra, que apostataria da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios ou doutrina de homens que também, e se desviando do foco da verdade escriturística. E desde aqueles dias nunca faltou quem viesse com essas ideias para desvirtuar o povo de Deus. O próprio Jesus alertou sobre a iminência da sua vida e esses perigos lá, aqui no capítulo 24 de Mateus, capítulo 12 de Lucas, depois você vai lá e confere, e também nesse capítulo 25 de Mateus. Então, isso é um tema preocupante e que deveria estar preocupando a igreja em toda a sua história. Então, as reações no dia de Noé e na era apostólica foram estas: indiferença, dúvidas, calúnias, enfim. E nos dias da igreja, aí é que vem um grande problema. Quando nós lemos a parábola que está aqui no capítulo 25, comparando dois grupos. O primeiro grupo de 5 virgens, chamadas virgens prudentes, e o segundo grupo, 5 virgens, chamadas pelo texto por Jesus de virgens loucas, que seriam uma forma representativa, simbólica, dessas duas igrejas. Vamos falar assim: a igreja que crê, vigia e por causa disso espera a volta do Senhor a qualquer momento, e a igreja que não está nem aí, quer viver um dia após o outro. Essa dualidade da igreja que nós podemos observar, que está aqui de 1 a 13 desse capítulo 25, nós estamos experimentando essa imagem que Jesus colocou em nossos dias por causa da apostasia, porque o nosso povo está se apostatando da fé. Quando a Bíblia começar a ser deixada de lado, substituída por truques humanos, eu vou ser bem claro aqui, irmãos, eu sei que isso vai repercutir mal, mas eu me perdoe, com todo respeito, eu não estou comprometido com nenhum grupo nesse planeta. Fique descansado. Eu não tenho que manter uma política ministerial para agradar a um grupo A, um grupo B ou C, que seja. O meu compromisso é com a Igreja de Cristo e com o próprio Senhor, apesar das minhas falhas pessoais. Mas esse negócio de substituir a palavra de Deus, o ensino ortodoxo da Escritura, por técnicas de coaching, por técnicas de programação neurolinguística, por coisas do tipo ativação profética, treinamentos neurolinguísticos que buscam fazer a pessoa fazer regressão, hipnose, coisas dessa natureza, são artifícios da mente humana insuflada pelo espírito do anticristo que está nesse mundo, manobrando a mente dos incautos. E muitos líderes desse mundo, inclusive do nosso Brasil, compram essas ideias para tentar atrair um maior número de público para a igreja. Porque eles veem assim: quanto mais gente, maior dízimo, maior oferta, mais dinheiro. Eles não estão preocupados com a alma. Porque se estivessem preocupados com a salvação, eles sabem bem que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E que só vai o Senhor aqueles que Ele escolheu. Ele mesmo falou: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Então, sem querer ser calvinista ou arminiano, isso não me interessa, briga de dois velhinhos lá do século XVI, não me interessa. O fato é verdade: ninguém vai a Cristo se Ele não possibilitar que a pessoa vá até Ele. E não há salvação fora de Jesus. Para você ter uma ideia, eu conversei ontem com uma pessoa formada, a pessoa que é professora de seminário, e os seminários hoje são liberais, o liberalismo teológico está causando uma legião na igreja, relativizando a palavra de Deus, quando ela não pode ser relativizada, ela é absoluta. Nós temos que ter a Bíblia como a única regra de fé e doutrina. E todas as coisas se relativizam
a própria Bíblia, porque ela é o ponto de referência constante. Quando Albert Einstein propôs a teoria da relatividade geral, ele para poder achar um meio científico diferente daquele meio que Isaac Newton havia proposto na sua mecânica do universo, onde as forças, todas elas na concepção newtoniana, eram fixas, invariáveis. Einstein descobriu, com a sua mente prodigiosa, que o tempo, o espaço, são grandezas variáveis. E somente a luz, ou mais precisamente, a velocidade da luz, de quase 300 quilômetros por segundo, metros por segundo, poderia ser constante. Então, em um universo em que a velocidade da luz sempre será a mesma, as outras são variáveis, ou seja, o tempo e o espaço funcionam em função da posição de um suposto observador. Esse suposto observador, se ele estiver num ponto fixo e alguma outra coisa deslocando a velocidade da luz, vai haver uma variação do tempo e da distância, ou seja, o espaço em relação a ele que está parado. Se vê uma pessoa voando numa aeronave a 1.200 km, 15 mil, 20 mil km por hora, ou até mesmo a própria velocidade da luz, ele vai ter uma variação de tempo na concepção, na ótica dele, que está dentro dessa suposta espaçonave viajando à velocidade da luz, diferente do observador físico, do fixo. Mas a sua dimensão de distância e o seu tempo vão variar. Mas só uma coisa vai ser igualzinho para quem está viajando nessa nave hipotética e para quem vai estar num ponto fixo da Terra. Sabe o que é? A velocidade da luz. Então a velocidade da luz, no quadro einsteiniano, de que energia igual massa versus aceleração da velocidade da luz ao quadrado, é a chave da teoria da relatividade. Então, esse mesmo pressuposto a gente tem que usar na teologia. A história, o próprio tempo, o espaço, todos eles são subordinados à palavra de Deus, que pode ser encarada aqui como a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz de si mesmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Deus criou em Gênesis o planeta, a narrativa diz, no princípio criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia. Essa ideia de espaço era sem forma e vazia, ou seja, não havia um espaço definido. Aí disse Deus, haja luz. Quando a luz entra, a partir do aparecimento da luz, você vai ver que a narrativa de Gênesis começa a modificar o espaço é criado e vai se diversificando. E ao mesmo tempo cria a lua para governar a noite, na linguagem antiga, o sol para governar o dia, e as estrelas, etc. Ele está criando o quê? As estações do ano, o tempo. Então ele cria espaço e cria tempo a partir da chegada da luz. Então a palavra de Deus é a luz que nos ilumina. Então tudo é variável, somente a palavra de Deus é absoluta. Então todos os conceitos filosóficos, matemáticos, físicos, religiosos, etc., são variáveis. Tanto é que hoje eles dizem uma coisa, amanhã dizem outra. O ovo matava, agora o ovo ajuda a curar. O café era um veneno, agora o café é um remédio. A cloroquina acelerava os batimentos cardíacos, agora descobriram que não acelera mais. Tudo que os cientistas e que o homem apresenta varia. Mas uma coisa é invariável, é sempre constante. Assim como a velocidade da luz o é. O que é? A autoridade, inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, ela é constante. Então esse mesmo raciocínio
einsteiniano da relatividade, a gente pode aplicar a Bíblia. Só que ela é a luz. E como tal, ela é invariável. Todas as demais coisas são variáveis e devem ser relativizados em comparação com a Bíblia, e não o inverso, como o modernismo faz hoje. Então entenda bem, discutindo com essa pessoa, uma das coisas que saiu, para você ter uma ideia que se ensina nos seminários hoje, de que a pessoa poderia orar ao Pai independente do Filho. Eu fui orar a Deus, a pessoa dizendo, eu disse, Senhor, me desculpe, com todo respeito, o Senhor Jesus, o Senhor fica de lado, que vai ser um papo reto entre eu e o Pai. Olha onde a loucura está chegando. Eu mostrei para ela, isso aí, para não falar que é do demônio, eu vou falar que é insanidade, ou então estupidez e ignorância bíblica. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Não tem jeito. O próprio Pai disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai, fazer tudo quanto ele vos disser. Então, não tem como ninguém ir ao Pai se não for através de Jesus. Olha a cabeça dessa gente onde está. Então as pessoas têm um desconhecimento total e começam, não, eu respeito o seu ponto de vista, você pode crer assim e pode crer assado, mas eu tenho a minha forma de crer. Meu querido irmão, não existe a sua forma de crer. A própria Bíblia diz, nenhuma escritura, ou seja, nenhuma parte da escritura é de particular interpretação. Não, a Bíblia ela interpreta a si mesma. Ela não pode ser, eu tenho a minha versão da Bíblia, eu tenho a minha posição, e eu virar o inferno, e pegar a Bíblia e jogar fora, que ele é o livro mais confuso do planeta. Ali a Bíblia é mensagem de Deus escrita por homens no vernáculo de cada nação, respeitando as normas cultas da língua. O problema é que o pessoal não estuda, não lê, um bando de ignorante, aí quer interpretar a Bíblia. Meu filho, se você não é um bom leitor, não estou te ofendendo, você não é um bom leitor, se você não é um média 8 no mínimo de português a sua carreira acadêmica inteira, você não vai conseguir interpretar o texto bíblico adequadamente. Só aqueles textos que já são autoexplicativos. Me desculpe, eu perguntei para essa criatura, a senhora, quando eu vi, professor universitário, quando eu vi o nível de desconhecimento, quais os livros que já leu? A Quarta Dimensão de Paul Yong-Chu é um herético. Aquele livro é uma heresia. A pessoa lê livro de Joyce Meyer, de Rebecca Brown, Max Lucado é um chicletinho de morango. E, ao invés de se aprofundar na Bíblia, na teologia profunda, em comentários bíblicos, nós temos coisa boa no Brasil aqui, comentário de Hernandes Dialogos sobre o Novo Testamento, já vai vir aí o do Velho Testamento, e muitos outros, como o Warren Wiersbe, o comentário de Wiersbe, excelente também, e muitos outros que tem por aí. Temos uma literatura vasta e farta. Não, aí não procura aprender, não procura conhecer nada, mas quer ensinar. Se o cara ficasse quieto, eu me respeitava. Mas não, aí quer ensinar, ensina errado. Então, entenda uma coisa, Jesus está às portas, não sei quando, mas está às portas. E assim como nos dias de Noé, está sendo nos nossos dias. Comia, bebia, casava, dava os casamentos, mas não estão nem aí. Estão como esse grupo de virgens nécias. Então a igreja de hoje se divide em dois grupos. O grupo que vigia, que ora, que espera, né? Como aí foi representado pela igreja dos primórdios, que tinha aquela preocupação de estar aqui vigiando. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos, ouvirei de guerra, rumor de guerra, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está na Escritura, tem uma turma que acompanha isso aqui, está vendo apostasia dentro das nossas igrejas, trazendo esses movimentos, repito, de coach, programação neurolinguística, indução mental, hipnose,
ativação profética e muitas outras heresias que vão surgir, estão robotizando as pessoas, mas tira a Bíblia do culto. Não tem tempo para pregar, é 5 minutos para pregar. Qualquer dignatário que chega é menor do que a Bíblia. Nós estamos reduzindo a palavra de Deus a nada, nada, nada. Eu já disse na igreja onde sou pastor, se eu, por um motivo qualquer, me atrasar, chuva, um problema no trânsito, chegar e tiver alguém louvando a Deus, não para o louvor por minha causa não, porque a igreja louva a Deus, não ao pastor. Então o louvor é para Deus, não é para o pastor. Nós estamos tão pirados, tão de cabeça para baixo, tão apóstata, que a gente fala assim, eu quero saudar os irmãos que a paz do Senhor, eu vou louvar um hino aqui. Você está tão imbecilizado, tão robotizado, tão programado, que você está falando, eu vou louvar um hino. Você vai adorar, cantar para a canção. Você vai louvar o Senhor com o hino. E não louvar um hino. Mas é porque não tem mais o ensinamento, está tudo desconectado. Aí a pessoa canta um hino que fala de alguém que vai te ver no palco, vai ter inveja de você, um hino vingativo, ou então que mulher poderosa daqui, mulher empoderada de lá, ou varão daqui e dali, irmão, ou então do diabo, o diabo o tempo inteiro. Nós temos que falar de Jesus, da cruz, da salvação, do céu, do arrebatamento, do Espírito Santo, dos dons espirituais, da glória da igreja. E não dessas tolices aqui da terra. Então a igreja de hoje tem que ser uma igreja vigilante. A igreja dos primeiros dias era uma igreja vigilante. Estava vigiando, apesar de ter lá grupos que atacavam a sã doutrina. Quando eu digo sã doutrina, irmão, pelo amor do Cristo que morreu por nós na cruz. Sã doutrina não é esse conjunto de estupidez que você, pastor descontrolado, analfabeto bíblico, cego espiritual, fariseu, idólatra de coisa de homem, que pega um versículo da Bíblia e torce do contexto para começar a falar de cabelo, barba, roupa, calça comprida, só fala de roupa, costume. O Jesus deles deveria ser o Clodovil, que só sabe falar de roupa, sabia, né? Falar de roupa, de moda. O Jesus que nós servimos morreu na cruz para salvar gravata, paletó, saia, cabelo, não, gente estúpida, pelo amor de Deus. Foi para salvar almas, consciências, transformar vidas. Não é isso. Está se invertendo tudo, está tudo perdendo a direção, está tudo virando uma bagunça. E os dias de hoje, estão como no dia de Noé, no dia dos apóstolos, nos dias dos primeiros crentes da igreja e nos dias de hoje. São as virgens loucas, que não tem mais azeite na botija. A oração e a palavra de Deus desapareceram. Culto de doutrina em igreja que ainda tem, a maioria, em vez de ser ali uma horinha de oração, preparando os corações, e uma hora de ensinamento bíblico, doutrinário, não é costumário, é doutrinário. Não. Estão se abandonando. Os crentes chegam atrasados para pular a oração, fica no WhatsApp durante os cultos, não estão nem aí, não levam a caneta e um papel para um culto de doutrina, para aprender. Obreiros que só aprendem a repetir idiotices que outros obreiros aprenderam nos quintos dos infernos, me desculpa a expressão, com esses programadores de mente que tem por aí, repetindo chavões. Ao invés de pregar a palavra de Deus, que eu tenho 40 minutos querendo achar um slogan para sua campanha, uma palavra-chave, um bordão, um chavão que pegue. Aí fala, o povo alegra, ele não achei a palavra, repete aquela palavra o tempo inteiro. É pregar o que está na Escritura, respeitar o contexto geral e imediato do texto que você está lendo. O contexto geral é a Bíblia toda em relação aquele texto em relação à Bíblia toda. E o contexto imediato, pelo menos o seu capítulo, onde ele está inserido, o que vem antes, o que vem depois. A exegese bíblica, com a devida aplicação do fundo histórico, geográfico, cultural, para se poder interpretar correta e sadiamente o texto e achar aplicação no presente, através dos princípios bíblicos, e não dessas barganhas, né, de fé que ensinam por aí. Então, nos dias
de hoje nós somos igual aquelas virgens que pagaram o preço. Elas pagaram o preço por quê? Olha só, os dois grupos eram virgens. Todas as 10 eram virgens? Eram virgens. Todas estavam vestidas para as bodas? Todas estavam vestidas para as bodas. Então não era problema vestimenta, não era problema classificação moral, não tinha classificação moral. Eram virgens, beleza. Todas tinham lamparina na mão? Todas elas tinham lamparina na mão. Todas as lamparinas estavam com azeite? Todas as lamparinas das 10 estavam com azeite. Todas estavam acesas? Todas as 10 lamparinas estavam acesas. Desculpe ser tão prolixo, é porque tem gente que é tão retardada. Se você me esmiuçar ao nível de um miojo lame, não entende e fica questionado. Pedindo base bíblica. Todas eram. Qual era a diferença? A diferença é que um grupo se proveu de reserva de azeite e o outro não. Achou que tudo era festa, todo mundo é igual, está todo mundo na mesma condução, vai todo mundo estar no mesmo lugar, e não foi isso que aconteceu. Então, essas imagens, elas vêm para nós com uma grande lição. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar vigilantes, esperando. E para a gente não cochilar como elas cochilaram, dormir e perder o bonde da história, nós não podemos cochilar. Tem gente que está dormindo, esquecendo de Jesus, hein? E só pensa no dinheiro. Pastores que só pensam na lucratividade, no poder econômico. Dinheiro vai ficar por aí, carro vai ficar por aí, cargo vai ficar por aí, catedrais vão ficar por aí. Jesus vem arrebatar seres humanos lavados, remidos e purificados no seu sangue. Pecadores sim, mas justificados por ele, que têm fé e receberam o Evangelho pela graça, vão morar no céu. Esses que ele vem buscar. Então não corra atrás, não priorize essas coisas aqui da terra, priorize a sua vida espiritual. Estou ficando tão doido que essa professora falou comigo, lá no céu vai ter bicho. Porque eu vejo na Bíblia, lá no céu, no Apocalipse, cavalo, vai ter leão, tem cavalo branco, leão, cordeiro. Gente, pelo amor de Deus, são apenas símbolos. Como é que você vai chegar no céu e ter cavalo? Tu vai ter cavalo lá, o estrume, capim. Que céu é esse, gente? Vai ter ovelha balino, peixe nadando. Que gente perturbada, afetada, desmiolada, idiotada. São figuras de linguagem. Jesus como leão da tribo de Judá, porque o leão era o estandarte da bandeira da tribo de Judá, a tribo que recebeu a promessa do ungido, só isso. Cordeiro, que é o papel sacrificial, pascal, holocáustico de Cristo em favor de nós. É isso. Cavalo branco, porque ele está em batalha, a batalha da conquista de Cristo na sua segunda vinda. Meu Deus! Tem gente que fala, eu vou abraçar os 24 anciãos, perturbado. Não, você não vai ver 24 velhinhos lá, não. Aquilo é um símbolo dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, que era a base da velha aliança, e os 12 apóstolos, a base da nova aliança. É só a figura da igreja como um todo, composta por judeus e gentios de todas as épocas, lavados, remidos pela fé ou pelo sangue de Jesus na nova aliança. É isto. Mas não, está achando que vai chegar 24 velhinhos jogando coroa no chão? Pelo amor de Deus, deixa de ser doido. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Respeite as regras de interpretação da Bíblia. E vigie, porque nós estamos entrando por esse caminho da superficialidade. Estamos deixando, como as virgens loucas, de nos prover da reserva espiritual na oração e no ensino da palavra de Deus, da Bíblia. E ensinar a Bíblia não é eu que sou pastor, qualquer outro pregador, lê aqui um versículo, ele lê o versículo da Bíblia, leu na Bíblia, mas ele fala o que ele pensa daquele versículo. É uma versão pessoal do versículo. Não existe isso. Nenhuma escritura de particular interpretação. Não existe. Nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana.
mas sim por Deus, pela vontade do Espírito Santo. Então, conceitos fundamentais, ortodoxos, doutrinários, que estão sendo removidos da mente dos irmãos e não são postos na mente do novo convertido. O cara acha que Jesus morreu na cruz para ele ter uma festa todo ano. Aí você faz uma festa, 50 anos, não sei o quê, aquela coisa é a festa. Ninguém preocupa com o pecador, com nada. Fechou a festa. Acabou a festa, agora um culto de ação de graça pela festa que já era ação de graça ou do templo, ou de fundação do trabalho, ou do departamento. É a festa da festa, é a fé na fé, é a festa pela festa, e não para adorar o Senhor, para enriquecer o Senhor. Então, perdeu-se o tino, perdeu-se a motivação está completamente deturpada, alterada, adulterada. É uma fraude gigantesca que nós estamos vivendo. O relógio manda mais na igreja, as coreografias, nossa igreja estão parecendo mais os templos de Luxor, lá no Egito Antigo, danças, um monte de maracutaia, mas Bíblia, sumo da Bíblia mesmo, não tem. O ensinamento verdadeiro não tem. Aí fica essa igreja doente, cochilando, dormindo, Jesus vem e fica com coach, com treinamento psiconeurológico, com técnicas de ajuntar a pessoa, técnica de induzir o otário a fazer a sua vontade, técnica para... Isso aí ele mexe no teu bolso, ele mexe até dentro do canal do seu dente, rapaz. Nós não podemos deixar a nossa mente nas mãos dessas pessoas. A sua mente tem que estar blindada pela palavra de Deus, meu querido irmão. Está me entendendo? Assim como foi nos dias de Noé, também está sendo agora nos dias do Filho do Homem, do arrebatamento da igreja. Quanto mais perto chegamos, mais o diabo trabalha para nos cegar, nos tirar da reta, do caminho, e nos fazer tergiversar por veredas oblíquas, lindas, maravilhosas, pintadas com as cores do humanismo e da civilização moderna, mas que são embustes de Satanás para engolir a sua alma. Jesus disse: eu sou o caminho, e não um caminho, o caminho. Eu sou a verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Esse é o papo do pós-modernismo de hoje, do liberalismo teológico. Jesus não, Jesus é o caminho, o único. Ele é a verdade, ele é a vida. Oh, meus irmãos, vamos seguir a Cristo como deve ser na Escritura. E aí, quando você chega lá no livro do Apocalipse, você tem uma coisa muito interessante ali. Você tem 404 versículos que tratam de um tema único. Tem um personagem central só e um tema único. Vou dar uma colinha para ajudar os teólogos, aí, os professores universitários do nosso meio evangélico que não conhecem nada de Bíblia e nem de coisa alguma. Ele não lê livro nenhum, não sabe coisa alguma. Se você citar aí 5 autores de cada área das ciências humanas ou das exatas, ele não conhece um. Se conhecer um é muito, e com grande deficiência aí, né? Mas vou dar uma colinha aqui. O tema central, o personagem, melhor dizendo, central é Jesus Cristo, tá? E qual é o único assunto ao redor do qual orbita todos os 404 versículos do Apocalipse? É o triunfo e a glorificação de Jesus Cristo e da igreja. Não é de um, são de 2. Não tem como você desassociar a igreja de Cristo. Porque a igreja depende de Cristo. Cristo não depende da igreja. Mas a igreja depende de Cristo. E o Apocalipse mostra que o desfecho da história, que a história não é cíclica, como pensavam os gregos, ela é retilínea, linear, ela está partindo para a conclusão. O desfecho da história é a glorificação de Jesus Cristo como Senhor e Rei absoluto de todo o universo, de todas as eras,
por toda a eternidade, e da sua igreja, sua noiva escolhida, que é a expressão dos seres humanos que compõem o seu reino. Nós, os lavados remidos no seu sangue, porém salvos pela graça e não por mérito algum. Então entenda isto. Já que a igreja é o tema no livro do Apocalipse, por que hoje se ataca tanto a igreja? Quantos irmãos viram e falam assim, eu vou sair da igreja porque tem isso, tem aquele escândalo, aquele outro. Olha só, o pastor não é a igreja. Os irmãos são a igreja quando no seu todo, no seu totem. Mas um irmão sozinho, ou 10 irmãos sozinhos, não são a totalidade da igreja. 10 tijolos não formam um edifício. Então, a igreja é triunfante, você não tem que ficar desanimado porque uma liderança, alguém deu problema. Não. A sua fé está em Cristo, você compõe a igreja do Senhor. E a igreja é lugar mesmo de problemas, sabe por quê? Porque eu e você estamos lá dentro da igreja. Por isso que a igreja tem problema. A igreja tem tanto problema. Não deveria ser assim. Porque existem duas igrejas, meu querido. Existe a igreja triunfante, que é composta por todos os salvos, que já passaram para o Senhor e estão com Ele na glória. Essa nunca pode ser atingida por mal algum. Essa jamais derramará uma lágrima, nem saberá o significado de tristeza ou de dor. E existe a igreja militante, que ainda está aqui batalhando na terra, aguardando a hora de ser transferida para a igreja triunfante do céu. Então esta igreja que milita aqui, ela é claro que ela vai estar cheia de problemas. O hospital foi feito para os doentes, não para os sadios. A grande diferença entre o hospital e a academia de ginástica, eu acredito que a maior diferença conceitual é que o hospital é para doentes. A academia é para pessoas sadias. Simples assim. Você nunca viu uma pessoa com derrame malhando numa academia. Você não viu uma pessoa precisando de respirar ventilação forçada numa esteira ou no aparelho de ginástica. Não é, ele está doente. Ou você não viu um cara também forte, sorridente, uma moça assim, que corre tudo, mas no hospital você está fazendo tudo bobeira aqui dentro. Eu vim fazer esteira na UTI. Não tem isso. Então, não confunda as coisas. A igreja é um grande hospital espiritual. Eu vou lhe dar uma grande notícia. Você está lá dentro desse hospital, mas você não é um médico, nem um enfermeiro. Você não é nem um faxineiro desse hospital. Sabe quem você é? Mais um paciente enfermo que está sendo tratado aí dentro. Talvez você seja aquele doente que já esteja com a dieta liberada, já esteja caminhando no corredor, já esteja conversando com as pessoas, mas não recebeu alta. E quando você receber a alta, você vai entrar lá na glória. É lá que é a alta, tá? No alto mesmo. Então você é mais um doente. Então para de falar mal dos outros. De quem está terminal lá, porque você pode ter uma recaída e ir lá para o terminal também e morrer. Então para com esse negócio de querer ver perfeição aonde eu e você estamos, que nós já somos o motivo da desgraça para o lugar dar errado. Então é pela misericórdia e bondade de Deus que o negócio não acaba. Então para com esses falsos pudores, falsas moralidades. Ai, igreja. Meu irmão, volta ao texto de Mateus 24. Assim como nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, uma arca foi providenciada. A arca, para pensar, a arca grande daquela, mas não era grande o suficiente. Já imaginou você entrar dentro de uma arca e ficar ali 40 dias e 40 noites enquanto chovia? Mais 150 dias, que é o período que as águas prevaleceram sobre a face da terra. Esse tempo inteiro, você ficar ali, esperando aquilo tudo descer, mais de um ano, convivendo dentro de um barco, mal ventilado, porque tinha uma janelinha, mal ventilado, cheio de animais, produzindo urina, produzindo excremento,
produzindo ruído, barulho, briga, confusão. Pensa nesse cenário. Aí o dia inteiro aquela luta. E raspa dejeto para jogar fora. Se acumulasse ali dentro, a família de Noé estava perdida. E tem que tratar daqueles bichos tudo. E trata de um, trata de outro, limpa estábulo, limpa não sei mais o que. Quando cai a tardinha, ufa, vamos descansar. Aí vem os animais do turno da noite. Os do turno do dia vão dormir com as galinhas, mas os do turno da noite vão começar a sua atividade de mais 12 horas. Corujas, morcegos, bacurais e outros seres gritando, cantando, você tendo que alimentar, cuidar de novo, limpar excremento, limpar a urina, lavar daqui e dali. Que ambiente terrível, difícil, mais os saculejos do mar. O navio todo de madeira, aquele balançando, madeira rangendo, alguma água devia brotar de algum lugar ali, né? E aquela rangeção. Você não faz ideia do que é estar num navio abaixo da linha do mar, da linha d'água. Você, toda a pressão que a água faz no casco, ela faz em todos os vetores e direções possíveis. A embarcação de aço, com chapa de 1 polegada, ela range como um copo plástico. Você está deitado lá, você ouve aquilo rangendo. Muitas das vezes aquela chapa de aço, elas estufam pelo impacto das outras, quando não rompem e tem que correr lá e fazer um bujonamento. Imagina agora um barco todo de madeira, cheio de bicho dentro. 8 pessoas só para cuidar daquilo ali. Que situação! Então, aquele ar saturado, aquele estado de trabalho constante, isso tudo que eu descrevi aqui, terrível. Mas tem um detalhe, com tudo isso que tinha dentro daquele barco, quem estava dentro do barco estava vivo e com uma promessa de futuro na frente. Mais alguns dias a água baixaria, as portas se abririam e uma nova vida esperava por eles. Né? E quem estava fora? Podre, morto, viraram cadáveres, estavam sendo comidos pelos bichos. Por isso que Noé soltou o corvo. Né? O corvo vai, comia os cadáveres, acabava de se alimentar, voltava para a arca. Ele sabia que ainda tinha muita água e muitos cadáveres lá fora. Quando ele solta a pomba, ela volta, mas na segunda vez ela não volta. Ele entendeu, ela achou pouso para os pés, já passou essa fase aí. Aí saiu da arca. Então vejam bem, a igreja, ela é a arca do Senhor nos nossos dias. Ela tem, às vezes, uma guarnição de péssimos marinheiros, um péssimo comandante, tudo, mas ela está navegando, porque o grande almirante dela não é o pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Por mais problemas que ela possa ter, por mais escândalos que ela possa sofrer, por mais dificuldades que ela possa passar, por mais que o ambiente parece que te sufoca, lembre-se, ainda é dentro dela que haverá salvação para você. Não estou dizendo que a igreja salva, quem salva é Jesus. Mas um crente fora da igreja morre afogado. Eu fiquei uma vez 4 meses sem frequentar a igreja, porque eu fui posto de vice de um pastor semi-analfabeto, pessimamente mal educado e louco varrido. Arrumou tanto problema, que arrumou problema até com meus filhos que eram pequenos, eu falei, vou ficar em casa, porque eu não aguento isso aí mais. Em 4 meses, irmãos, a deterioração minha já era tão grande, que eu já estava quase voltando a xingar, igual quando era aí. Não adianta, o crente fora da manada, irmão, ele é destruído. Não se iluda com esse negócio de eu vou ficar em casa, não entra nessa não. São acordes do violino de Satanás para fazer você dormir e se lascar. Então, a tua igreja, irmãos, a nossa igreja, são arcas de Noé dentro desse mundo podre e destruído. Por pior que esteja dentro, está melhor do que fora. Porque se você sair, lá fora é sua morte. Então, contente-se com a sua arca. E ao invés de arrumar problema, tem tanta sujeira aqui dentro, passa a mão num balde e começa a tirar a sujeira e jogar fora. Passa a mão numa vassoura e começa a varrer, vai lavar, vai ajudar a tirar a sujeira para fora. Vai ajudar a alimentar o povo, começa a trabalhar, tapar buracos, ajudar na remação e não
ficar só criticando, criticando, criticando. Faça algo. Deixa de ser inútil, problemático. Trabalhe para Jesus. Você trabalha para Jesus, trabalhando para o povo de Jesus. Ah, mas ninguém me reconhece. Jesus te reconhece. Ah, não ganhei um carro. O carro só serve para perturbar a vida da gente. Quer ter um problema na igreja? Entra para o ministério. Você vai ter 1 milhão de problemas. Quer ter dor de cabeça? Tem um carro na igreja. Isso é para quem Deus chamou. Quem Ele chama, Ele capacita. Não que Ele tenha capacidade. Não temos. Eu mesmo não tenho. É Deus da graça que vai vencendo. Então, trabalhe para o Senhor. Que aí você vai descansar na paz de Cristo. Vai ficar tranquilo. Vai ficar com a sua fé em dia. Lembrando, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. João 14,6 diz: ninguém vem, ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem ao Pai, porque ele falou para Natanael: você quer ver o prédio para ver o Pai? Estou tanto tempo convosco que não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Estão sempre juntos, uma expressão do outro. Então, ele diz: eu sou a porta, João 10, versículo 9. Então, Jesus ele é o caminho, por quê? Ninguém vem ao Pai, entendeu? A via de acesso, e ele é a porta final desse caminho, para você encontrar com o Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade, porque ele diz lá em João capítulo 8, versículo 32 e 36, ele fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, é a sua palavra, ela que liberta. Ele também é a luz, o apóstolo João diz, ele é a luz que ilumina todo mundo. Né? Lá em João 8,12, João 12,46, ele é comparado com a luz, então ele é a luz do caminho para nós. É a vida, porque ele é o pão da vida, ele diz lá em João 6,48, eu sou o pão descido do céu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso ao Pai se não for por Ele. Guarda a sua alma, tranquiliza a sua mente, que assim como foi nos dias de Noé, está sendo agora. Tem gente comendo, bebendo, enriquecendo, ganhando dinheiro, casando, descasando, casando de novo, trocando de sexo, como se nada fosse acontecer. Um dia a conta vai chegar e ela é muito alta para a gente pagar. Nós não damos conta disso. Então, fique firme com o Senhor, sossegue no seu cantinho na igreja. Tem um banquinho e um remo para você na igreja lá ajudar a remar, tá? Ah, pastor, não estou na igreja, não faço nada. Ó, estou cheio de necessidade lá. Se apresenta para mim: pastor, eu preciso de um serviço na igreja. A hora que você quiser, eu te apresento pelo menos 5 trabalhos diferentes para cada crente da igreja. Isso porque a nossa igreja é pequena. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde a sua família e aguarde o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra, pela vida de cada ouvinte nosso, pela vida daqueles irmãos que estão com a cabeça conturbada, mas eu acredito que agora possam ter despertado, que o Senhor fale melhor a cada coração, que o teu amor seja transmitido a todos nós e que a tua graça e misericórdia nos revista para que possamos entrar no céu, que sem a tua ajuda nós não conseguiremos. Mas graças a Deus que a tua igreja é a tua noiva, é a tua arca, e nós estamos a bordo desta arca. Muito obrigado pela igreja, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela salvação. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Deus abençoe. Amém.